Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No pátio da escola, o sol castigava impiedosamente, mas isso não impedia que risadas zombeteiras e sussurros maldosos ecoassem. Os valentões da escola haviam avistado seu alvo, uma criança que consideravam fraca, frágil, facilmente intimidada. Seus olhos, pensavam eles, revelavam medo, sua postura, submissa. Vai ser fácil, murmurou um deles, com um sorriso cruel nos lábios. Mas o que eles não sabiam era que por trás daquela aparência tímida havia muito mais do que apenas uma criança. Cada humilhação que ele havia sofrido forjou nele uma calma gélida, uma paciência infinita e uma determinação silenciosa. Ele observara, aprenderá e treinara nas sombras, transformando cada provocação em força, cada golpe traiçoeiro em estratégia. Naquele dia, enquanto os tiranos se aproximavam para cercá-lo, rindo e vangloriando-se de sua superioridade, ninguém poderia prever a iminente virada. A criança ergueu o olhar, com um lampejo de certeza nos olhos. Eles haviam escolhido a criança errada. E para eles, já era tarde demais. Jason Miller caminhava pelos corredores lotados do colégio, com a mochila no ombro e o olhar cabisbaixo. Ele era o aluno novo, mas ninguém ainda havia percebido a verdade. Jason não era o garoto frágil que aparentava ser. Na esquina do corredor, Tyler Grant e seu grupo de valentões começaram a rir, avistando sua nova presa. Olha só para ele, disse Tyler com um sorriso irônico. Ele parece tão fraco. Isso vai ser engraçado. Jason ergueu o olhar, mas não demonstrou medo algum. Na verdade, ele vinha observando Tyler e seus amigos desde o primeiro dia. Cada desprezo, cada ameaça, cada humilhação que infligiam aos outros estava gravado em sua mente como um plano de treinamento silencioso. Ele sabia exatamente quem eles eram e do que eram capazes. Vamos, vem aqui, chamou Tyler, pensando que Jason se afastaria. Mas Jason permaneceu imóvel. Seu olhar calmo e concentrado foi suficiente para deixar alguns membros do grupo desconfortáveis. O primeiro golpe veio, um empurrão brutal, uma sacola jogada no chão. Risadas irromperam. Mas Jason não se deixou abalar. Com um movimento fluido e preciso, recuperou a sacola, endireitou-se e deu um passo à frente. Sem pânico, sem raiva, apenas uma confiança gélida que fez Tyler recuar. Você sabe quem eu sou? Tyler gaguejou surpreso. Jason deu um leve sorriso, mas não era um sorriso de medo ou de escárnio. Era o sorriso de alguém que sabe que o jogo acaba de mudar. Você escolheu o aluno errado, disse ele calmamente. E antes que Tyler pudesse responder, Jason fez um movimento tão rápido e preciso que a sacola que Tyler havia jogado foi apanhada e devolvida a ele com perfeição. Os outros alunos recuaram em choque, sem saber o que pensar. Tyler recuou, tremendo levemente, pela primeira vez desde que assumirá o controle da quadra. Jason, por outro lado, continuou seu caminho, impassível, como se nada tivesse acontecido. Mas em sua mente um plano estava se formando. Aqueles que pensavam que poderiam intimidá-lo logo descobririam que por trás daquele rosto calmo se escondia uma força formidável. E para Tyler e seus amigos, o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. No dia seguinte, o pátio da escola estava mais barulhento do que nunca. Tyler Grant e seus amigos, humilhados pela precisão de Jason no dia anterior, cochichavam entre si, tentando recuperar a compostura. Mas a sombra do medo já havia se instalado em suas mentes. Não podemos deixar esse novato nos dominar, rosnou Tyler, cerrando os punhos. Enquanto isso, Jason estava sentado em um banco, lendo um livro como se nada tivesse acontecido. Mas cada músculo do seu corpo estava tenso, alerta a cada movimento ao seu redor. Ele não precisava gritar nem lutar abertamente. Sua estratégia era muito mais sutil. Semear a dúvida em suas mentes, manipulá-los, colocá-los em uma posição onde sua arrogância seria sua maior fraqueza. No intervalo, Tyler e seu grupo tentaram outro ataque. Empurraram Jason contra seu armário, prontos para rir de sua reação. Mas Jason se esquivou com uma fluidez quase sobrenatural, seus movimentos precisos e rápidos deixando Tyler perplexo. Antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, Jason derrubou a mochila de Tyler no chão e a colocou cuidadosamente de volta no banco, exatamente como a havia encontrado. Um silêncio se abateu sobre o pátio. Os outros alunos observavam boquiabertos. É impossível, murmurou um dos capangas de Tyler. Jason não respondeu. Simplesmente se levantou, fechou o livro e caminhou calmamente em direção à sala de aula. Mas antes de desaparecer pelo corredor, lançou a Tyler um olhar glacial, um olhar que claramente dizia: eu tenho te observado. Eu sei de tudo. E você vai se arrepender.
Nos dias que se seguiram, Jason continuou sua resistência silenciosa. Pequenos gestos, arrumar os pertences dos tiranos quando tentavam derrubá-los, desviar cada provocação com uma calma desconcertante e, acima de tudo, jamais demonstrar raiva. Cada humilhação que sofreu foi revertida contra eles, não pela força bruta, mas pela inteligência e precisão de suas ações. Aos poucos, Tyler sentiu seu controle sobre o pátio ruir. Seu riso já não fazia ninguém tremer. Suas ameaças agora eram recebidas com olhares neutros, curiosos ou, pior, zombeteiros. Jason havia semeado a dúvida, e a dúvida era o inimigo mais perigoso para um tirano. O que Tyler ainda não sabia era que Jason não ia parar por aí. Por trás de sua aparente calma, um treinamento rigoroso e um domínio perfeito das artes marciais estavam prestes a ser revelados. A verdadeira lição, aquela que Tyler jamais esqueceria, ainda nem havia começado. E quando esse momento chegasse, não seria mera zombaria ou humilhação insignificante. Seria a prova de que eles haviam tomado a pior decisão de suas vidas ao subestimar Jason Miller. Os corredores do colégio pareciam mais estreitos naquele dia, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. Tyler Grant e seus comparsas, ainda se recuperando das humilhações silenciosas de Jason, decidiram que era hora de partir para o ataque. Dessa vez, eles não estavam para brincadeira. Hoje vamos neutralizá-lo de uma vez por todas, rosnou Tyler, com os olhos vermelhos de raiva. Enquanto isso, Jason estava sentado sozinho no ginásio depois da aula. Ninguém imaginaria que aquele garoto tímido era, na verdade, um mestre de artes marciais, treinado desde a infância por um mentor misterioso e exigente. Cada movimento, cada postura, cada respiração era o resultado de anos de treinamento rigoroso. Ele não estava apenas se preparando para se defender, estava se preparando para ensinar a Tyler e seus amigos uma lição que jamais esqueceriam. Quando Tyler e seu grupo invadiram o ginásio, Jason se levantou lentamente, com o olhar calmo e determinado fixo neles. O que você está fazendo aqui sozinha? Zombou Tyler, avançando de forma ameaçadora. Jason não respondeu. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Então, num instante, ele desviou do primeiro golpe de Tyler com uma fluidez desconcertante. Seus movimentos eram tão precisos e rápidos que os olhos dos valentões mal conseguiam acompanhá-los. Um a um, os ataques foram neutralizados sem violência excessiva, mas com total controle, braços empurrados para trás, quedas controladas. Cada gesto calculado para humilhar sutilmente os agressores, sem deixar de ser inofensivo. Tyler cambaleou, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Cada ataque que desferia era revertido contra ele com uma facilidade que parecia irreal. Jason não gritava, não atacava com fúria. Cada movimento era uma mensagem: você não me toca. Você nunca vai me controlar. Os capangas de Tyler, assustados, começaram a recuar. O rei da corte, pela primeira vez, estava perdendo o equilíbrio. Pare! Gritou Tyler, mas sua voz estava trêmula. Jason parou a poucos centímetros de distância, seu olhar penetrante. Você deveria ter escolhido outra pessoa. Você deveria saber que eu não era o fraco. Um silêncio gélido pairou sobre o ginásio. Os outros alunos, alertados pelo barulho, observavam a cena pelas janelas. Tyler, humilhado e impotente, finalmente compreendeu que haviam feito a pior escolha de suas vidas. Jason deu um passo para trás, deixando-os organizar os pensamentos, mas o aviso era claro: o reinado de intimidação deles havia acabado. E se eles tentassem humilhá-lo novamente, a próxima lição seria muito mais dolorosa. Na semana seguinte, o clima no colégio parecia ter mudado. Os corredores ainda estavam cheios de alunos, mas as risadas zombeteiras e o bullying quase haviam desaparecido. Tyler Grant e seus amigos, repetidamente humilhados por Jason, agora se sentiam mais desconfiados do que nunca. Naquele dia, Tyler decidiu reafirmar sua autoridade de uma vez por todas. Ele seguiu Jason até a quadra de basquete, convicto de que desta vez teria sucesso. Acabou, Miller! Gritou ele, avançando furiosamente contra ele. Mas Jason mal se mexeu. Com incrível precisão, desviou o movimento de Tyler, desequilibrando-o e fazendo-o cair pesadamente no chão. Os cúmplices atonitos recuaram instintivamente. Você achou que podia me intimidar, disse Jason calmamente, com os olhos ardendo de determinação, mas escolheu o garoto errado. E então, pela primeira vez, Jason demonstrou a extensão de seu domínio. Não se tratava apenas de movimentos físicos. Cada gesto, cada movimento, cada olhar, era uma lição. Ele inspirava respeito sem violência desnecessária, mas com uma autoridade natural que ninguém podia ignorar. Tyler tentou se levantar, mas suas pernas tremiam e suas mãos estavam moles. Ele entendeu, o medo não era mais uma ferramenta, agora era sua realidade.
Seus cúmplices, envergonhados e em silêncio, evitavam o olhar de Jason. Lembrem-se deste dia, continuou Jason com a voz calma mas incisiva, porque foi neste dia que tudo mudou. Vocês não são mais os donos daqui. Os alunos que assistiam das arquibancadas reagiram com murmúrios, impressionados e aliviados. Jason não apenas os defenderá, ele mudará a dinâmica da escola, e ninguém mais podia ignorar sua presença. A partir daquele dia, Jason Miller deixou de ser o novo garoto fraco. Ele se tornou um símbolo de força silenciosa, inteligência e coragem. Os valentões, humilhados e forçados a refletir sobre seus atos, aprenderam a lição mais importante de todas: nunca subestime alguém, principalmente quando essa pessoa parece fraca. E quando Jason deixou a quadra de basquete, com o sol poente iluminando seu rosto, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Ele sabia que as verdadeiras batalhas às vezes eram silenciosas, mas sempre vitoriosas.